Deus, aleluias, graças a Deus, podem assentar, louvado seja o Senhor. Márcia, Socorro aí conosco, glória a Deus, Jesus está voltando. Márcia e Socorro com a gente, glória a Deus, amém. Louvado seja o Senhor. As crianças com o tio Paulinho e os pequenos com a tia Thalita. Glórias. Nossa. Glória a Deus, né? Amém. Queridos, o tema de hoje é Cristo, o advogado dos homens. Amém? Cristo, o advogado dos homens. Vamos abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João 2, do 1 ao 6. Está no finzinho da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no significado poderoso de Jesus, nosso advogado. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos ler juntos a Bíblia, que diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Feche os seus olhos. Peça para o Senhor falar com você nessa noite. Pai maravilhoso, és fiel em todo o tempo. Glorificamos teu nome, Senhor. Tua palavra é poder nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Queridos, nós lemos aí em 1 João 2, 1, que diz de forma clara: filhinho, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então, o poder dessa palavra é maravilhoso. Por quê? É importante nós pensarmos o que é um advogado. Nós não temos dimensão da grandiosidade desse significado. Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. O advogado é aquele que te representa no tribunal. O advogado é aquele que vai te aconselhar continuamente a respeito da causa, a respeito do comparecimento diante do juiz. Ele vai falar: olha, você vai diante do juiz e é isso que você fala, é aquilo que você fala. Ele vai te dar aconselhamentos contínuos a respeito da sua postura, a respeito das suas palavras. Então, um advogado, ele presta uma assessoria, jurídica, quer dizer, conforme a lei. E nós sabemos que o reino de Deus tem leis. E Jesus é o nosso advogado, que nos representa diante do justo juiz. E esse advogado, ele vai atuar, em processos judiciais, quer dizer, coisas da lei, que o acusador está lá falando a respeito de você. Ele vai atuar na defesa do direito e na defesa também particular sua diante do juiz, dos juízes. Então é importante nós vermos a grandiosidade do significado de Jesus como nosso advogado, porque além dele estar lá diante de Deus, nós vamos ver juntos à direita de Deus, intercedendo por nós, além dele estar lá intercedendo, para aquilo que são
que é o nosso perdão, nos isentar das nossas culpas, ele também está lá para defender nossos direitos. Então há coisas que o Senhor tem para nós, há graças, há curas que já foram liberadas pela palavra do Senhor, e Jesus é esse que está lá diante do Pai também requerendo os nossos direitos. Mas para você entender bem isso, ele nosso como advogado, é bom você lembrar que nós temos o acusador. Vamos ver Apocalipse 12, 10 a 11. É facinho achar, último livro da Bíblia. Apocalipse 12, 10 a 11. Olha o que diz. Ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, olha só o cenário no mundo espiritual. Jesus é o advogado dos homens. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes o advogado. Deus é o justo juiz, e nós vamos ver juntos daqui a pouco. E Satanás, como nós vimos aqui, é o acusador de nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, o Satanás, ele vai lá todo dia, de dia e de noite, queridos, imagina só. Por isso que você vai ver que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Todos os dias, Satanás está lá acusando, Satanás está lá potencializando as circunstâncias. Então você imagina, queridos, o que será, como diz a Bíblia Sagrada, se o juízo começa pela casa de Deus, o que será dos ímpios? O que será daqueles que estão fora da vontade de Deus? Então é importante você entender que, assim como na terra, diante de uma quebra da lei, você vai ter o seu defensor e você vai ter o acusador. No mundo espiritual ocorre esta situação. Então é importante nós vermos juntos Naum 1:3. Você vai ver junto comigo que Deus é esse justo juiz. Um justo juiz, como diz aí, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Então perceba que o profeta Naum fala que Deus, ele tarda para irar, mas ele é um justo juiz, que é o culpado, o quê? Ele não terá por inocente, ele jamais inocentará o culpado. Agora vamos ver Jeremias 11:20. O que diz a Bíblia sobre o justo juiz? Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles. Então perceba aí também o profeta Jeremias falando sobre Deus ser o justo juiz, que prova o íntimo do coração. Então você imagina, um juiz terreno, ele vai o quê? Só ouvir as acusações. Mas o juiz celestial, o justo juiz, ele conhece o íntimo. Então, se não for o advogado Jesus ali do lado, o acusador está denunciando e o justo juiz está lá. Ele conhece até a intenção do coração, mas o advogado precisa estar do nosso lado. Jesus é o advogado dos homens. Para ele o quê? Estar intermediando. Você vai ver junto comigo. Diz então Salmo 7:11. Olha só esse versículo, que é muito forte. 7:11. Senhor Deus meu, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então você imagina, né?
Deus, sendo esse justo juiz, ele vendo como que está o mundo, né? Assassinatos, as coisas ruins que estão acontecendo na terra, imagina. E ele sente essa indignação todos os dias, porque ele é justo juiz. E diz Hebreus 12, 23, que o Senhor é o juiz de todos. Hebreus 12, 23. Igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então perceba, queridos, a Bíblia fala que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois segue-se para juízo. Ou seja, todo ser humano, todos, ele é o juiz de todos. Todo ser humano um dia estará diante do grande juiz, do Senhor dos senhores. Então, por isso é importante nós entendermos a importância de nós termos o nosso advogado, de nós termos a Jesus na nossa vida, porque embora Satanás vai lá de dia e de noite acusando, somente com um advogado nós somos poupados, nós somos perdoados, nós somos aceitos. Por quê? Porque o advogado media. Olha só, Hebreus 7, 25 agora. Jesus é esse mediador. Ele intercede por nós. Olha só, também, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então é preciso e é importante você entender o trabalhar de Jesus agora. Jesus diz aí que ele vive hoje para interceder por nós, para interceder por aqueles que nele creem. Por quê? Porque Satanás está lá dia e noite. Satanás está lá dia e noite, dizendo o quê? Te acusando, acusando dos seus pecados, acusando dos seus deslizes. E o que ele quer? Por que ele acusa? Porque o salário do pecado é a morte. Então o que ele quer? Ele quer requerer a tua vida, ele quer requerer a tua alma. O salário do pecado é a morte. Então ele vai lá diante do justo juiz. Olha aqui, ó, olha esse erro, olha esse mal, e ele fica requerendo, mas o que acontece? Por isso nós temos a Jesus para interceder por nós sempre, para sempre. Por isso Jesus está vivo, para interceder por nós para sempre. Agora veja Romanos 8, 34. Como é a posição de Cristo hoje? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está onde? À direita de Deus, e também intercede por nós. Então, qual é a ação de Jesus hoje? O trabalhar de Jesus hoje? Jesus já morreu por nós, Jesus já pagou o preço que pesava sobre nós. Então agora, depois que ele ressuscitou, ele está vivo, à direita de Deus, intercedendo por nós, intercedendo pelas nossas vidas, como um advogado. E ele quer o quê? Te direcionar. Ele quer te direcionar para que você no dia do juízo seja salvo, para que no dia do juízo, diante do justo juiz, você seja poupado, para que no dia do justo juízo, no dia do juízo de Deus, você seja o quê? Liberto. E Deus, esse nosso advogado, Jesus, ele está mediando, ele está intercedendo, ele está realmente querendo nos aperfeiçoar, para que naquele grande dia, ele, pela sua representação por nós, no tribunal, diante das acusações feitas, ele possa nos defender, ele possa garantir a nossa libertação, a nossa salvação e o nosso livramento das prisões eternas. Então eu quero que você entenda hoje a grandiosidade disso. Cristo é o advogado. Cristo é o advogado. E quantas vezes você vai ver na televisão advogados que falam: olha, não tem como, eu entreguei a causa porque ele mentiu para mim.
Então, como advogado, Jesus Cristo é alguém para quem você precisa contar toda a verdade, para quem você precisa confessar tudo, para quem você precisa abrir seu coração, porque só com a verdade o advogado te representa, te justifica e intercede por você. Então, a confissão, ela é algo importante no reino de Deus. Então, entenda, hoje em dia, queridos, Cristo não veio para julgar o mundo. Entenda, muitas vezes você vai ver situações e entendimentos que pensam: se eu estou errado, que Cristo me puna. Se eu estou errado, que Cristo me castigue. Não, olha o que diz a Bíblia, João 3,17. Jesus não veio para julgar o mundo. Jesus veio para salvar. Agora, queridos, é o tempo da salvação. É o tempo da instrução do advogado. É o tempo que o advogado fica lá, é assim, é assado. É o tempo da instrução. Olha o que diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, muitas vezes você vai ver pessoas que fazem coisas erradas, coisas terríveis, e você fala: Jesus, como o Senhor não julgou ele? Como o Senhor não julga ele? Como o Senhor não castiga ele? Como o Senhor não faz cair fogo do céu na cabeça dele? Não, porque Jesus não veio para julgar, mas ele veio o quê? Para salvar. Agora ele é advogado, agora ele está no tempo da instrução. É assim, é assado, é dessa forma. Vamos ver João 12:47. Olha que tremendo esse ensino. 12:47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então o que é? Jesus hoje é o advogado, ele está instruindo. É assim, faz assim. Quando você comparecer, o dia que você tiver que comparecer diante do justo juiz, para você ser aprovado, para você não ser condenado, haja dessa forma. Aí ele fala: bem-aventurado os humildes, bem-aventurado os que choram, bem-aventurado os que amam a justiça. E ele ensina: entre pela porta estreita. E ele vai instruindo, e ele vai nos instruindo: entre pela porta estreita, larga o caminho da perdição. Se alguém não ouvir, ele também não julga, porque ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Então não existe, por isso que muitas pessoas se escandalizam. Porque como pode pessoas fazerem tão grande mal e o fogo do céu não cair, não matar de uma vez? Como que pode que venha o castigo? Não. Você pode ficar 5 meses de joelho no chão pedindo castigo, é provável que o castigo venha sobre você. Porque quando você pede a justiça, o que a Bíblia fala? Que vem o nível de Deus e primeiro julga você. E aí Deus vai te aplanar para poder fazer a justiça. Mas quanto àquilo que é o julgamento, o que a Bíblia fala? Cristo, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Então agora não é esse tempo de realmente nós vermos a mão do Senhor já o quê? Castigando. Não é o tempo de nós vermos a mão de Deus. Por isso que é muito relativo essa situação das pessoas que falam: olha, a pessoa aconteceu um acidente, foi pecado. Isso é religiosidade. Lembra quando desabou um prédio? Aí os discípulos falaram: Senhor, qual é o pecado daquele povo aí naquele prédio todo? E Jesus falou para eles o quê? Falou: não, se fosse assim, todos vocês morreriam. Por quê? Porque todos têm pecado. Então a religiosidade, ela até cria esse tipo de entendimento. Aconteceu isso, é pecado. Aconteceu aquilo, é pecado. Aconteceu aquilo, é pecado, é juízo. Não, queridos, agora não é o tempo do juízo. Por isso que quanto mais a pessoa errar, aprontar, pode ver, a pessoa vai, aí ela cai na lama, ela pensa: não veio o juízo? Então não tem problema, ela vai e se enterra na lama e vai enterrando. Por quê? Porque na verdade ela foi na religiosidade, acreditava que Deus ia o quê? Julgar, que vinha a espada e ia matá-la ali a hora que ela caísse na lama. E não,
Porque ele não veio para julgar agora. Agora, ele veio para instruir. Ele está instruindo. Ele vai falando. Como o meu pastor, ele dizia que o diabo ele é alguém que ele tem paciência. E muitas vezes assim, você vai pegando linha, como uma pipa, né? Você vai pegando linha, dando linha, e você vai se afastando, se afastando, se afastando de Deus. Aí, de repente, o diabo é aquele que o quê? Corta a linha para você se perder para sempre. A verdade é, quando uma pessoa que conhece a Deus, ela for tropeçando nos maiores erros, a tendência é o diabo aliviar cada vez mais para que tudo fique tranquilo. Para ela ir cada vez mais se afundando e se afastando de Deus. Por quê? Porque agora é tempo o quê? De ser instruído. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Se vocês lembrarem da mulher que caiu em adultério, o que aconteceu com ela? Todo mundo esperou o quê? Que Jesus a julgasse. Jesus, olha só, foi pega em adultério. Ah, vamos, Senhor, vamos apedrejar. O que Jesus falou? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Agora você vai e não peques mais. Jesus não a julgou. Jesus o quê? A tratou naquela área e a encaminhou para seguir. Então, a partir desse momento com Cristo, queridos, é necessário você entender, é tempo de instrução. É tempo de mediação, é tempo, como diz aqui, de aconselhamento contínuo. É tempo de Jesus como teu advogado. Hoje ele não te julga, mas a palavra que ele tem dito é que vai te julgar no último dia. Olha só o versículo 48, que forte essa palavra. Quem me rejeita e não recebe a minha palavra, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. É muito forte, não é? Então não é Jesus que hoje está aqui e ele que te julgará, mas a palavra que ele tem dito. É a palavra que tem sido proferida. Essa que nos julgará no último dia. Porque naquele dia, no dia do juízo final, o teu advogado já te instruiu. O teu advogado, ele na verdade já te deu toda a assessoria jurídica. Basta você pegar o evangelho, você vai ver toda a instrução. Jesus já falou tudo para você. Arrependa-se, converta-se, arrependa-se. Olha, abandone, toma a sua cruz e siga-me, não olhe para trás. Olhe, Jesus foi ensinando. Todo o aconselhamento contínuo já foi dado. A palavra que ele tem nos dado é essa que nos julgará no último dia. Então, quem rejeita Jesus e quem não ouve, não recebe a palavra que ele dá, já tem quem o julgue. O quê? A palavra que tem sido dita. Então, é importante nós entendermos esse momento. Por quê? Porque é isso que definirá todas as coisas na nossa vida e na nossa eternidade. Hoje é tempo de nós, o quê? Estarmos diante do nosso advogado Jesus, de nós sermos instruídos. O que é instrução? Instrução é discipulado. Lembra que Jesus falou? Ide por todo mundo e fazei discípulos. O que é discípulo? É isso. Pessoas o quê? Que vão aprender. Pessoas que vão procurar se tornar como mestre. Discípulo é aquele que aprende, aquele que recebe a instrução. Então entenda. Por isso que o bispo iniciou o discipulado na igreja. E você também membro, pode participar desse discipulado de 15 em 15 dias. É um momento especial, particular, onde ele o quê? Instrui. Esse é o nosso momento na terra, de recebermos a instrução do Senhor, porque o advogado, ele quer nos dar esse aconselhamento contínuo para as nossas vidas. Ele quer te dar todo o acompanhamento e aquilo que é a instrução, para que no dia do juízo, você seja justificado em nome de Jesus. Agora olha que interessante, João 16:8. Jesus hoje não julga, ok? Jesus é o teu advogado, ele quer te instruir.
Ele quer te instruir para o dia do grande trono branco, para o dia que você estiver diante do justo juiz que conhece até o coração. Mas o que o Espírito Santo faz? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, o Espírito Santo, do pecado porque não crê em mim. O Espírito Santo está na terra, hoje, fazendo o quê? Ele quer te convencer do pecado de não crer em Jesus, do pecado contra Deus. Ele quer te convencer o quê? Da justiça e quer te convencer o quê? Do juízo. Então hoje o Espírito Santo está na terra, para quê? Para te convencer. Vai ter um juízo. Vai ter um dia que você vai estar diante do justo juiz. E eu quero que você entenda no teu espírito essa verdade. Hoje, Jesus é o nosso advogado, mas amanhã ele será o nosso juiz. E a palavra que ele tem nos dado é a palavra que nos julgará naquele dia. Entenda o que diz 2 Pedro 3,7. Essa terra está preparada para o dia do juízo. Até o planeta Terra sabe que virá o dia do juízo. Ora, o céu que agora existe e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourado, guardado para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, até o planeta Terra está reservado para aquele dia, que é o dia do juízo. Esse dia chegará. O Espírito Santo também quer nos convencer que haverá esse dia do juízo. Por quê, queridos? O mundo, ele está tão desconexo que eles não acreditam. Eles não acreditam na Bíblia, eles não acreditam que a palavra vá se cumprir. Então entenda o que diz mais a Bíblia, que a terra está reservada para o fogo. E diz então ainda que é o Senhor Jesus que nos dá acesso à sua graça para nos justificar para o dia do juízo. Vamos ver juntos Romanos 5,18. Somente com Cristo nós teremos acesso à justificação. Assim como por um só homem, a ofensa, como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos para condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então em Cristo Jesus, nós podemos receber a justificação para receber a vida eterna, para sermos livrados de uma condenação. Então eu quero que você no seu coração receba isso. Hoje Cristo, nosso advogado, nos instrui, nos ensina que é pela palavra, que é pela instrução, que nós somos lavados, que nós somos limpos. Então perceba, queridos, ser cristão não é simplesmente ter uma religião. Ser cristão não é simplesmente ir a uma igreja. É o quê? Ser instruído pelo Senhor. É receber o pão da vida, que é a palavra. Porque naquele dia é a palavra que realmente nos justificará, nos lavará. Lembra quando Jesus foi lavar Pedro? Que Pedro falou assim: ah, Senhor Jesus, me lava inteiro então. E Jesus falou: não, você já está limpo pela palavra. Porque é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos liberta. Então é o advogado que vai o quê? Nos restaurando, nos renovando. Mas amanhã, diz a Bíblia, ele nos julgará. Olha só, João 5:22. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Perceba, nos últimos tempos, quem julgará será o Filho. Olha o versículo 26 agora. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Até o 29, 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão.
Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então perceba, queridos, Cristo receberá do Pai o poder de julgar. O Pai dá ao Filho, no final dos tempos, o poder de julgar. Então hoje Cristo é o nosso advogado, mas amanhã Ele nos julgará. Então eu quero que você entenda o poder da instrução, o poder da palavra. Porque o que diz João 3,16? 3,16, quem crer em Cristo não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Olha só, porque Deus amou o mundo, todo mundo conhece, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então hoje o Senhor, Ele quer o quê? Que Cristo nos instrua. Mas quem é Cristo? O Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus, Cristo? O que diz João 1? Vamos ver juntos? Ele é o verbo de Deus. Sabe o que é isso? Jesus é a palavra. Ele é a própria palavra. Então por isso que quando você rejeita a palavra, você rejeita Jesus. Quando você rejeita a instrução, você rejeita Jesus. Olha o que diz João 1:1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 10 agora. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então perceba, queridos, a seriedade disso. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Como Deus criou o mundo? Pela palavra, haja luz. Como Deus criou o mundo? Haja fontes. Como Deus criou o mundo? Haja animais, haja répteis. Deus criou o mundo pela palavra. No princípio era o verbo, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus encarnada. Então quando você rejeita a palavra de Deus, você rejeita o próprio Deus, você rejeita o próprio Jesus. Eu quero ser crente, mas eu não quero a palavra. Eu quero ser crente, mas eu não quero a instrução. Eu quero ser crente, mas eu não quero discipulado. Eu quero ser crente, mas eu não quero não ouvir nada da Bíblia. Então, queridos, você está rejeitando o Cristo. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. E eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, o verbo se fez carne. O verbo, a palavra de Deus se tornou carne e se chama Cristo Jesus. Ele é a palavra de Deus. Quem tem a palavra, quem guarda a palavra, é quem ama Jesus. Olha o que diz João 14:21. Tudo na Bíblia, queridos. Aquele que tem o meu mandamento e guarda, esse é o que me ama. Quem tem a palavra e guarda a palavra, é o que ama Jesus. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E eu quero dizer para você, você quer a manifestação de Jesus? Você quer realmente a glória, o poder de Jesus? Então ame a palavra. Você será amado do Pai. E um Pai também te amará e se manifestará a você. Mas a palavra me incomoda. A palavra é a espada afiada de 2 gumes. A palavra ela corta de um lado do outro. A palavra, como os discípulos fizeram para Jesus, quão duras são tuas palavras, e eles quiseram virar as costas e ir embora, e Jesus falou o que para eles? Jesus falou, querem ir, discípulos? Podem ir. E o que aconteceu? Eles disseram, para onde iremos nós, Jesus?
Se só tu tens a palavra da vida eterna. E eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, não tem como você amar a Deus se você rejeita a palavra. Assim como está escrito que não tem como você amar a Deus se você rejeitar Jesus. E rejeita Jesus quando você rejeita a palavra. Então guarde no teu espírito: quem ama Jesus, guarda a palavra de Jesus, e Jesus habita no corpo dele. Olha só o versículo 23, aí em João 14 ainda. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Então, para você ser uma morada do Senhor, o que precisa fazer? Se alguém me ama, você precisa guardar a palavra. E aí você guardando a palavra de Jesus, o Pai te ama e o Pai vem morar dentro de você. E eu quero dizer para você, não tem como você alcançar o poder espiritual, não tem como você querer aquilo que é a glória de Deus, se você menosprezar a palavra. Muitas vezes, queridos, o mundo, o que ele tem uma tendência a fomentar e a querer só salientar aquilo que são o quê? Sinais, ou querer salientar aquilo que são movimentos, mas a verdade é essa: se nós rejeitarmos a palavra, nós estamos rejeitando ao próprio Cristo. Quem não ama Jesus, não guarda as palavras dele. Olha só o versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, quem não ama Jesus, não guarda. E esse é o problema, o quê? Que o diabo realmente quer criar, cauterizar a mente das pessoas nisso. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu aceito ir no culto de oração, no culto de adoração, eu amo adorar, eu amo exaltar, mas na palavra há o quê? Resistência com a palavra. Eu não amo a palavra, não se dedica ao entendimento da palavra. Hoje em dia, queridos, a Bíblia, dá para você ouvir a Bíblia inteirinha, por áudio. Você já pensou? Nem que seja para você ir conhecendo. Põe o áudio da Bíblia e deixa lá falando, para você ir ouvindo. Como eu ouvi uma preleção que dizia, a Bíblia, como a palavra diz, ela é espada. Por que tem muito crente que não vence? Por quê? Porque não tem o conhecimento da Bíblia, não tem o conhecimento da palavra. Nesse mundo de ansiedade, não quer ouvir a palavra, não quer ser instruído na palavra, não tem paciência para a palavra. Automaticamente a sua espada, não está nem o cabo tem na espada. Como que você quer vencer o inimigo? Por isso que é vencido por qualquer situação, por isso que é vencido por qualquer tentação, por isso que é vencido por qualquer pecado. Por quê? Porque a palavra é a espada do crente, e você precisa ter essa presença viva de Jesus em você, para te capacitar a vencer e assaltar muralhas em nome de Jesus Cristo. Quem não ama Jesus não guarda a palavra dele. Então não adianta naquele grande dia dizer, mas eu amo tanto Jesus, mas não queria o quê? Guardar a palavra, não queria guardar o mandamento. Perceba o que diz Salmo 103, 20, que os anjos que permanecem com Deus, foram os anjos que guardaram a palavra, e eles obedeceram à voz da palavra. Olha o que diz: bendizei ao Senhor, todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Então os anjos que hoje permanecem com Deus, são os anjos que obedeceram a palavra, que executaram as ordens do Senhor.
Todos os anjos valorosos em poder são os que obedeceram a palavra. E eu quero dizer para você, sabe aquele 1/3 de anjos que caiu junto com Satanás? Quem são aqueles 1/3 de anjo que caiu com Satanás? Foram os que não obedeceram a palavra, os que não aguardaram a palavra no coração. E eu quero que você receba no teu espírito essa revelação, porque quem guarda a palavra está em Deus. Vamos ver 1 João 2,5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Como? Como que você vai saber se você está em Deus? Quando você guarda a palavra. Quando você guarda a palavra, você está guardando e preservando o próprio Cristo na sua vida, porque Cristo é o verbo. Agora em Lucas 8, não dá tempo de nós lermos, ele fala o quê? Da parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, mas a semente não entrou em uns, a semente caiu em pedra dura, a semente caiu em espinho. Depois você leia com o tempo Lucas 8. E diz então a Bíblia ali, explica, Jesus Cristo fala, que a palavra não entra, primeiro, em quem é roubado pelo diabo. Segundo, a palavra não entra naqueles que caem em tentação facilmente. Qualquer tentação ou proposta satânica, eles já abandonam o caminho. E terceiro, não guardam a palavra quem ama mais as riquezas e os prazeres e não dá frutos. Então essas 3 espécies de pessoas são pessoas que não guardam a palavra. Quando você se deixa roubar pelo diabo, quando você cede às tentações facilmente, ou quando você ama as riquezas e os prazeres e não dá frutos para o Senhor. Mas hoje, em nome de Jesus, nós precisamos guardar no nosso espírito. Quem guarda a palavra, Jesus falou, não ficará morto para sempre. É o que diz João 8,51, um versículo bem conhecido. Quando você guarda a palavra, você, na verdade, vai ter a vida eterna. Olha só, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Amém? Então, se nós queremos realmente alcançar a salvação, queridos, não é nós nos intitularmos cristãos. Se nós queremos um dia realmente estarmos em pé diante do tribunal de Cristo, nós precisamos guardar a palavra no nosso coração. Por quê? Primeiro, a fé vem pelo ouvir, todos sabem disso, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você não dá o tempo devido para ouvir a palavra, se alimentar da palavra, você vai ficando fraco espiritualmente, vai perdendo a fé, duvida de Deus, e quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, diz João 8,47. É importante nós lermos esse. João 8,47, olha a seriedade disso. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, se o teu espírito, olha, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Olha a seriedade, Jesus que falou isso. Você precisa vencer a toda a resistência da tua carne, a toda a inclinação da tua carne. Até na semana, pessoas que não conseguem vir à igreja de semana, mas você pode pôr lá na televisão, ao invés de você ficar, assistindo coisas ruins, ao invés de você ficar assistindo coisas malignas, põe lá num canal da TV, tem canal 53, tem canal 36, tem canal 11, 13, tem um monte de canal, um monte de igreja que estão lá anunciando. Ouça, põe uma preleção, ouça a palavra. Quem ama a palavra está amando Cristo, e Cristo se manifestará na tua vida.
Quem ama a palavra está sentando com o advogado, e o advogado está te instruindo para os processos. Olha, vai ser assim, vai ser assado, se capacite assim. Quem ama a palavra está ali com o seu advogado Jesus. O que acontece? Ele está também te representando diante de Deus, para te trazer os seus direitos, te trazer as suas bênçãos. Mas sabe o que acontece hoje em dia, queridos? No nosso mundo atual, as pessoas só querem sinais. E o próprio Jesus falou claramente sobre isso, que muitas vezes as pessoas hoje querem se relacionar com sinais. Ah, não, se Deus quiser isso, que Ele me deu o sinal. Se Deus quiser aquilo, que Ele me deu o sinal. Se Deus quiser aquilo outro, que dê um sinal. Que venha o sinal de Deus. Eles não conseguem ouvir a palavra e andar pela palavra. Mas Jesus fala em João 8, 29 a 32, que o tempo de sinais acabou. Não é igual antigamente, lembra de Gideão? Ah, meu Deus, se o Senhor está falando comigo, que esse algodão fique molhado e que aqui do lado de fora fique seco. Ah, meu Deus, se o Senhor está falando comigo, que aqui do lado fique seco e que o algodão fique molhado. Que aqui fique molhado, é assim. Isso era antes de Jesus. Agora você tem Jesus na sua vida e Jesus está falando. Jesus está falando pela palavra. Você não precisa de sinais, você não precisa do céu abrir, de vir o anjo com a espada desembainhada, enfiar a espada na sua garganta e falar: obedeça. Não precisa. Você não precisa do céu abrir, escurecer tudo, vir o trovão e dizer para você: se converta. Olha só, João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecessem na minha palavra, se vocês permanecerem na minha palavra, serão, sois verdadeiramente meus discípulos. Quer dizer, se a pessoa permanecer na palavra, ela vai ser verdadeiramente um discípulo. E ela vai conhecer a verdade, e a verdade a libertará. E eu quero que você entenda, se você permanecer na palavra, a palavra, até o anjo está sobre a palavra, até os anjos estão sobre os decretos de Deus. Eles não precisam sentir, eles não precisam saltar. Oh, Deus falou, deixa eu agora pairar sobre as ondas das nuvens, e se a estrela brilhar, eu acredito. Não, é a palavra. Está na palavra, eu preciso estar realmente debaixo dessa direção divina. E eu quero dizer para você, como diz a palavra do Senhor, que muitos pediriam sinais, mas o sinal não seria dado, a não ser o sinal que foi dado a Jonas, a não ser o sinal que foi dado na antiguidade, porque Jonas, ele passou no meio de Nínive, e no entanto, ele falou, e o povo de Nínive o quê? Se arrependeu. E diz a Bíblia Sagrada, que no final dos tempos, a geração de Nínive aparecerá em juízo contra os cristãos, porque a terra de Nínive se arrependeu pela palavra de Jonas. E eis que Jesus é maior que Jonas, e muitos se negam a se converter pela palavra do próprio Jesus. E a Bíblia fala que a geração de Nínive vai comparecer no dia do juízo contra muitos cristãos. Assim como diz que a geração da rainha de Sabá, que saiu da casa dela e foi para bem longe, atrás da sabedoria do rei de Salomão, que a rainha de Sabá estará no dia do julgamento contra muitos crentes, porque ela atravessou todo o Egito e foi atrás do rei Salomão para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus falou: eis que eu sou maior que Salomão, e no entanto não dão ouvido à minha palavra. Então a Bíblia diz que naquele dia a rainha de Sabá e os homens de Nínive estarão no dia do juízo contra os crentes, porque os crentes se recusam a ouvir a palavra de Deus, os crentes se recusam a se converter pela palavra de Deus,
Os crentes se recusam a se posicionar diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Verbo encarnado. É o próprio Cristo em carne. Cristo é o Verbo de Deus que está nas igrejas em toda a terra. E Ele tem falado. E Ele tem falado. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Eis que venho sem demora. Venho depressa. Se o mundo vos odeia, primeiro odiou a mim. Sejam fortes, valorosos. Sejam corajosos. Eu sou a videira verdadeira. Deixo-vos a minha paz. Não se turbe o vosso coração. Ele tem falado. Ele tem falado. Mas ninguém quer ouvir. Porque não querem palavra. Querem emoção. Querem movimento. Mas Ele é a palavra. Não adianta você dizer que ama a Deus se você não ama a palavra, porque a palavra é o próprio Cristo encarnado no meio de nós, em nome de Jesus. O Senhor nos chama realmente para ter esse sentimento, esse entendimento, e esse entendimento agora, Ele é o nosso advogado. Eu quero, por favor, pastora Dani, ajuda a Vitória a procurar esse versículo que eu anotei errado. Sempre o último versículo eu anoto errado. Eu já estou... que fala que a geração de Nínive, eu quero que vocês leiam. A Bíblia fala de uma igreja, a igreja de Bereia. A igreja de Bereia, queridos, era assim, era uma igreja que tudo que pregavam, eles tinham que confirmar na Bíblia. E eu quero que vocês sejam assim, sabe por quê? Porque tudo que tiver na Bíblia é verdade para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, já achou, glória a Deus. Pode pôr o versículo anterior? Isso. O outro também, 39. Olha só, queridos, que eu falei que eu não estou inventando. É bom vocês lerem. Ele, porém, respondeu, é Jesus. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Jesus falando, uma geração má e adúltera, quer dizer, o povo praticava adultério, praticava maldade, mas queria pedir sinal para Deus. Se Deus fizer, faz isso. E aí, Jesus falando, essa geração me pede um sinal, mas nenhum sinal vai ser dado, senão o de Jonas, olha lá. Assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então o que Jesus falou? Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, Cristo ainda não tinha morrido, mas ele falou, eu ficarei 3 dias no ventre da terra, porque ele morreu e só depois de 3 dias ele ressuscitou, amém? Então ele fala, esse é o sinal. E aí continua, olha aquilo que eu disse. Ninivitas se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Então Jesus falando, os ninivitas ouviram o profeta falar, e o estado todinho deles se arrependeu, colocaram até os animais para jejuar. Mas o povo não estava o quê? Ouvindo a palavra de Jesus. E diz então, a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas eis aqui quem é maior do que Salomão, quer dizer, Jesus, que é a própria sabedoria. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Só até aí. E eu quero que você guarde no teu coração essa palavra que é a palavra de Deus. Cristo, hoje, é o teu advogado. Ele não veio para te julgar. Então pensa no seguinte, ao invés de você falar, se eu estou errado, que caiu fogo na minha cabeça, não. O que ele vai falar, meu filho, está aqui, eu já falei, eu já te instruí. Tem gente que fica o familiar na cabeça falando. Tem gente que se ele ligar o rádio, vai começar a falar lá no rádio. É isso, abandone a ira, abandone o furor, abandone esse caso extraconjugal, abandone essa vida imoral,
abandone. E o Senhor está lá, o Senhor está instruindo, é tempo de instrução. Aí você olha para um lado, quando a palavra vem é isso, abandone, se posicione, se levante, saia de cima do muro, conserta a sua vida, haja com verdade, agrade ao Senhor de todo o teu coração. E a palavra está falando, mas quem é a palavra? É o seu advogado, está te instruindo, mas o quê? As pessoas não acreditam. Tem gente que precisa o quê? O pior acontecer para elas falarem, ai, é mesmo, né, Senhor? Eu precisava ter me consertado. Aí quando está lá um familiar sofrendo, aí quando está lá gemendo, aí pega e entende. Aí acha, Deus me pesou a mão porque eu estava no meu pecado. Não. Agora não é hora de julgamento, agora é hora de instrução. O Senhor quer te ensinar. Se levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Se levanta e anda e se posiciona diante de Deus. O Senhor Jesus está na maior paciência. E assim diz a Bíblia que será até o final dos dias. Porque muitos dizem, o Senhor Jesus não disse que ia voltar. Cadê a promessa da vinda dele? Porque até hoje ele não voltou. E o Senhor respondeu o quê? Ele falou, não tenha por tardia a minha promessa. É porque eu estou dando tempo para muitos se arrependerem. E eu quero te dizer, o Senhor está dando tempo de arrependimento. O Senhor nos instrui pela palavra. Não vai vir anjo do céu com espada flamejante. Não adianta vir saltitando sobre as nuvens. Muito pelo contrário, porque a Bíblia fala no livro de Gálatas, se eu não me engano, ainda que venha um anjo dos céus e anuncie outro evangelho, a não ser este que eu tenho anunciado, que seja maldição. Quer dizer que outra palavra contrária a essa é maldita, é palavra enganosa, porque a verdade é essa, é pela palavra que nós seremos salvos, é pelo conhecimento do Senhor que nós alcançaremos a nossa libertação. Conheça a verdade e a verdade te libertará. É pela exposição das tuas verdades nuas e cruas, por mais cruéis que sejam, que você viverá. Esses dias teve um advogado. Estou tentando lembrar o caso, nós estamos encerrando. E esse advogado, eu não lembro, o rapaz tinha feito algo terrível. E o advogado falou, eu abandonei a causa dele, porque ele mentiu para mim. Sim, foi um casal de homossexual que tinham vindo da Venezuela. E tinha um que era o filho da irmã e estava morando ali com eles. Por fim, o menino foi enterrado no quintal deles, foi assassinado. E eles foram para o advogado dizer que não sabiam onde estava o menino, que não sabia que o menino tinha sido levado por um senhor. E aí depois, através dos cães de caça, foram lá e os cães descobriram o menino estava enterrado no quintal deles. E aí quando o advogado falou, ele falou, eu estou abandonando o caso porque você está mentindo para mim. Porque eles mentiram para mim. E abandonou o caso. E o que aconteceu? A pessoa sem um defensor público, o que é? A cadeia triplicada, não é verdade? Porque o defensor público está lá para amenizar a pena. Mas aquele casal acabou sendo condenado de uma forma muito pior. E eu quero dizer hoje, abra o teu coração para o teu advogado Jesus. Abra o teu coração para a palavra. Comece a ser não só um ouvinte, mas um praticante da palavra. Deus vai te abençoar. E diante do Senhor, o teu advogado vai começar a requerer teus direitos. Oh, maravilha! Ela trabalhou, não é assim que o advogado faz? A carga horária dela era muito alta e ela trabalhou muito tempo, ela merece uns honorários maiores. Aí o teu advogado, ao invés de ficar lá tampando seus pecados, porque você já vai ter corrigido sua vida, ele vai começar a requerer seus direitos. Ele merece isso, eu quero que seja liberado isso para a vida dele, eu quero que seja liberado isso para a vida dela. Ela tem esse direito, ele tem sido fiel, ele tem sido verdadeiro, ele tem sido sincero, ele tem sido reto,
ele tem buscado a minha face, e o teu advogado vai estar lá agora, buscando os seus direitos, porque Deus tem muita bênção para liberar para o seu povo. A Bíblia fala que nem subiu ao nosso coração, nem subiu à nossa mente, o que Deus tem preparado para os seus. Deus pode nos dar muitas coisas. Se conserte com o Senhor, se alinhe com a palavra, deixa a palavra te lavar, te limpar, te purificar, e em nome de Jesus, começa a receber o melhor de Deus nessa terra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé no nosso lugar. Aplauda Jesus. Eu quero que todos vocês tenham uma espada gigante assim, né? Eu raras vezes tive visão de anjo. Tive uma vez só. E era um anjo gigante. Tinha a metragem lá da Igreja da Saúde anterior. Ali, uns 5 metros? Uns 8 metros, assim. Ele era um pouco mais alto que a igreja. E a espada dele, queridos, ia do alto até embaixo, assim. E é assim que eu quero, em nome de Jesus, que seja a tua espada. Conhecendo da palavra, conhecendo as promessas, se entendendo com Deus, se submetendo a Deus. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. E eu quero que você já se coloque diante do teu advogado Jesus. Já se abra com eles. Com ele você não precisa ter medos, barreiras. Seja o máximo sincero. Confessa as tuas culpas. Em nome de Jesus, porque você não confessa, mas o teu acusador está lá todo dia te denunciando. Fale com o teu advogado Jesus. E sabe o que vai começar a acontecer na sua vida? Ele vai começar a te dar conselhos contínuos. Ele vai começar a falar, é assim, é assado, é desse jeito. Calma, se controle nisso. Fale dessa forma, fale da outra forma. O teu advogado vai começar a te instruir. Oh Deus poderoso, nós queremos invocar o teu nome, Senhor, nessa tarde, nesse lugar. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Oh Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ser religiosos. Senhor, nós queremos amar a palavra, porque é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos liberta. A Bíblia fala, Senhor, que é, meu Pai, do teu trono que saem as águas purificadoras. Oh, recalamasudecanta, e pela tua palavra nós somos limpos, em nome de Jesus, meu Pai. Toda resistência à palavra, porque, meu Deus amado, a Bíblia fala que nos últimos dias o ser humano teria comichões nos ouvidos, para não darem ouvidos à sã doutrina. Meu Deus, haveria uma dificuldade para ouvir a palavra, porque a palavra é o Senhor é o verbo de Deus. Meu Pai, nós queremos nos abrir para esta libertação, para esta cura. Meu Deus, te remove a ansiedade, remove, meu Pai, a tribulação, remove o tormento, remove a perturbação mental, psicológica, que impede essa pessoa de ser instruída, que impede essa pessoa de ser, meu Pai, restaurada, curada, transformada. Ó Deus eterno, ó advogado dos homens, ó recalamasudecanta, tenha piedade de nós. Não queremos comparecer diante do justo juiz sem o Senhor, ó advogado dos homens, ó recalamasudecanta, porque, meu Pai, se nós formos condenados pelos nossos pecados, Senhor, meu Deus, a eternidade é pouca, Senhor, para as muitas culpas, mas o Senhor é o Deus de bondade, o Senhor é o nosso instrutor nessa terra. Não precisamos de sinais, não precisamos de fogo dos céus, não precisamos de espada desembainhada. Meu Deus, é tempo de graça, é tempo de misericórdia, é tempo de conversão, é tempo de compreensão. Nos instrui, Senhor, nos ensina, Senhor, o caminho do discipulado, o caminho da palavra
palavra, o caminho da submissão à palavra, o caminho, meu Pai, da instrução. Oh, meu Deus, nos ensina, em nome de Jesus, e quebra agora todo roubo da palavra, em nome de Jesus, Senhor. Não queremos andar pelo que vemos, mas pelo que cremos. Haja poderosamente em cada casa, em cada coração, em cada família, que a tua instrução entre, meu Pai, entre nesse relacionamento familiar. Eu creio no que o Senhor instruiu, eu creio, meu Pai, no que o Senhor instrui. Entra nesse trabalho, Senhor, a respeito do ensino que tu dás de convivência social. Entra, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos a tua instrução. Entra nessa casa, entra nessa família, nesse relacionamento, meu Pai, familiar. Entra, Senhor, arranca o mal, arranca, Senhor, toda a contaminação das trevas, em nome de Jesus, Senhor. Porque, meu Pai, muitas vezes nós pensamos que o pecado é só o pecado contra Deus, mas existe o pecado contra o próximo, existe o pecado contra nós mesmos, e muitos, Senhor, porque se julgam reconciliados com o Senhor, acham que podem viver, meu Pai eterno, sendo desrespeitosos ou pecaminosos com a sua o próprio próximo, Senhor, com aquilo que são sentimentos ruins, com aquilo que são, meu Pai eterno, ofensas, agressões. Em nome de Jesus, quebra dos lares o xingamento, quebra dos lares a agressividade, quebra, Senhor, dos relacionamentos, em nome de Jesus, o ódio, quebra dos lares a inimizade, quebra dos lares a porfia. Senhor, em nome de Jesus, a tua instrução é dada, Senhor, com relação ao próximo, com relação a ti, com relação a nós mesmos. Senhor, aqueles que têm pecado contra o próprio corpo, através da lascívia, prostituição, malícia, porque os que se prostituem pecam contra si mesmo, profanam o templo. Senhor, em nome de Jesus, dê a instrução. A tua palavra nos prepara, a tua palavra ensina sobre o pecado, sobre o juízo divino que virá, sobre a justiça que será aplicada. Oh Espírito Santo, abra os olhos, meu Pai, para que vejam, para que, meu Pai, a tua palavra possa curar, libertar, santificar, salvar, transformar. Eu abençoo cada lar, cada vida, cada família, cada empresa, cada lugar de trabalho, escola, por causa dos teus filhos. Eu os entrego nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluias. Guarde a palavra. Amém? Por favor, pegue na sua cadeira esse envelope. Nós estaremos, graças ao Senhor Jesus Cristo, por também ajuda e auxílio de várias pessoas, o corpo se movimentou. Até a Marcinha, né, que estava ausente fisicamente, mas você vê, às vezes a pessoa está ausente fisicamente, mas ela está presente na liga. Né? Nós conseguimos pagar o aluguel e o IPTU para a honra e glória do Senhor. Amém? Foi algo assim sobrenatural. Né? Na última hora o nosso IPTU aumentou, então tudo isso, e Deus fez o sobrenatural, e glórias a Jesus por todos. Hoje nós estamos já iniciando, igual na sua casa, né? Um novo mês, para todo dia 20 nós estarmos, em nome de Jesus, em dia com as nossas contas, responsabilidades. Entrega a tua oferta ao Senhor. Coloque diante de Deus, aprenda a ter tua oferta no altar. Esses dias Deus me falou algo muito forte. Tempo de crise, né? Mundial, na verdade. Já está muito certo que virá breve sobre a terra. E é tempo mais do que nunca de nós mantermos nosso dízimo no altar. E oferta, porque Ele falou, Deus nos prometeu, que Ele repreenderia o devorador, o migrador, e que Ele garantiria, Ele falou, que a janela do céu ia estar escancarada sobre aqueles que são fiéis a Ele. Então, mais do que nunca, é tempo de nós mantermos no altar a nossa fidelidade, o nosso amor à casa de Deus. Porque quando a crise vier, por que Deus falou? Faça a prova de mim. Quando a crise vier, é isso que nós vamos fazer. Senhor,
Eu honrei o Senhor. E agora pode vir fome na terra, mas na sua casa não haverá fome. Ele prometeu. Ele prometeu. E eu creio nisso, independente do que vier na terra. O Senhor nos poupará, poupará os seus, a todos os que acreditam na sua palavra, esperam na sua palavra, porque Ele é fiel. Amém? Em nome de Jesus, levante ao alto sua semente. Senhor, eu abençoo os teus filhos. Eu creio na tua palavra, Senhor. E a tua palavra é Cristo na nossa vida. E o Senhor falou que quem amar a tua palavra e guardar, o Senhor vai se manifestar. Então se manifesta, Senhor. Se manifesta na vida dos teus servos. Se manifesta, Senhor, com sinais, com prodígios. Se manifesta com portas abertas, portas de prosperidade, portas de riqueza, portas de fartura. Senhor, o que há de vir sobre a terra, Senhor, nem compete a nós, meu Pai. Mas eu sei que a tua palavra assegura que não haverá falta de pão na nossa mesa. Em o nome de Jesus, não haverá falta de pão na mesa do teu povo, Senhor, nem de veste, nem de pão, e que assim seja a fidelidade da tua palavra na vida do teu povo. Senhor, nós temos a palavra sobre nós, que prosperaremos na terra da aflição, meu Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, que os teus servos, Senhor, vençam, meu Pai, vençam a oposição, vençam em nome de Jesus Cristo, a inflação, a miséria, a circunstância contrária que estiver na terra, que haja provisão na vida dos teus servos, em abundância, é o que eu oro, porque creio em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, podeis assentar. Quem trouxe o seu dízimo ou oferta, por favor, coloca no gasofilácio. Bispo Daniel, glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Louvado seja Deus. Terça-feira próxima nós temos o culto da palavra, você não pode faltar. E quinta-feira nós estamos com a nossa campanha dos milagres de Jesus. Então, quem está participando tem visto o quanto Deus tem sido bom e generoso conosco, pela sua presença. E eu quero convidar você a estar conosco nessa quinta-feira. Eu estou orando sobre o tema ainda, estou em dúvida com 2. Dúvida não, diante do Senhor eu coloquei os 2 temas, e Ele vai nos dar a direção correta. Amém, irmãos? Então, eu já de manhã já preguei a palavra também, fui pregar na igreja batista, e foi um mover de Deus assim, meu Deus. Eu pensei que ia ser arrebatado. Tamanha presença. Deus está com a gente, irmãos. Deus está com a sua igreja. Então, você ouviu a palavra aí. É como diz lá em João 15, né? Se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirem tudo o que quiseres, e vos será concedido. Mas a palavra tem que estar na tua vida. Porque quando você for pedir, vai pedir conforme a sua palavra. Amém? Então venha terça-feira, quinta-feira, palavra de Deus para a sua vida, e pode ter certeza, Deus sempre tem o melhor para nós. Amém? Vamos ficar de pé? Levante sua mão para o alto, diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva a sua cabeça, que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que Ele te abençoe e te guarde, que te leve em paz, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém? Vai em paz. Tchau.